Olá, guapos, volvimos. Vamos trabalhar novamente com uma questão do ano de 2017, do Enem de 2017, tá? Como vocês podem perceber, se a gente comparar com a aula anterior, que a gente fez aquele texto sobre imigração, que era bem curtinho, foi mais prático, mais rápido, né? Esse daqui já exige um pouco mais de tempo na leitura. E é por isso que é tão importante você aplicar aquelas técnicas que eu falei de ler a pergunta antes de ler o texto, tá? O título fala El Eclipse. E a pergunta diz, no texto, confrontam-se duas visões de mundo, a da cultura ocidental, representada por Frei Bartolomé Arrachola, e a da mítica pré-hispânica, representada pela comunidade indígena maia. Segundo a narrativa, então já fica com essas duas visões, né? A visão da cultura ocidental e da mítica pré-hispânica. É comum a gente ver, sim, em provas do Enem, textos que falam sobre a cultura maia, sobre os maias, sobre os astecas, né? Eles tentam valorizar muito as origens, né, da galera aqui da América Latina, das nossas origens, tá? Então vamos lá. Quando Fray Bartolomé Arrachola se sentiu perdido, aceitou que já nada poderia salvá-lo. La selva poderosa de Guatemala lo havia apressado, implacável e definitivo. Então, esse Frei, ele está preso na Guatemala. É isso, na selva. Ante sua ignorância, adiante sua ignorância topografia da região, se sentou com tranquilidade a esperar la muerte. Al despertar, se encontrou rodeado por um grupo de indígenas de rostro impassível que se disponia a sacrificá-lo ante um altar que a Bartolomé lhe pareció como el hecho em que descansaria al fim de seus temores, de seu destino, de si mesmo. Ou seja, ele dorme, pega no sono, perdido nessa selva da Guatemala, e quando ele acorda, ele está cercado de índios com uma cara apática, tá? 3 anos no país lhe haviam conferido o mediano domínio das línguas nativas. Ele já sabia que como ele estava de frente para um altar em que ele percebeu, vou morrer, aí ele começou a matutar. 3 anos no país, né, conferiram a ele um domínio das línguas. Ele sabia falar um pouco, né, do que esses maias falavam. E aí, vamos lá. Ele tentou falar algo. Dijo algumas palavras que foram compreendidas. Então, floresceu em ele uma ideia que tuvo por digna de seu talento e de sua cultura universal e de seu árduo conhecimento de Aristóteles. O que ele fez? Eu vou fazer o seguinte, vou usar uma ideia aqui dentro do que eu sei sobre os conhecimentos de Aristóteles. Percebam que aqui é a cultura ocidental, tá? Recordou que para esse dia se esperava um eclipse total do Sol e dispuso em lo mais íntimo valer-se de aquele conhecimento para enganar a seus opressores e salvar a vida. Se me matais, disse para eles, para os indígenas, se vocês me matarem, puedo fazer que o sol se oscureça em sua altura, porque ele sabia que ia ter um eclipse. Então ele estava começando a botar um terror nesses indígenas. Os indígenas lo miraram, olharam fijamente e Bartolomé surpreendeu a incredulidade em seus olhos. Viu que se produjo um pequeno conselho, ou seja, os indígenas se reuniram e esperou confiado, né? Estava ali na fé, na confiança, no sincero desdém. 2 horas depois, o coração de Fray Bartolomé Arrachola jorrava sua sangue veemente sobre a piedra de los sacrifícios, ou seja, ele morreu. Né? 2 horas depois estava o sangue dele jorrando ali do coração dele. Brilhante sob a opaca luz de um sol eclipsado, ou seja, o eclipse rolou. Mientras, anotem essa palavra, mientras quer dizer enquanto, ou seja, tempo simultâneo. Um de los indígenas recitava sem nenhuma inflexão de voz, sem pressa, uma por uma, as infinitas fechas, as infinitas datas em que se produziriam eclipses solares e lunares que os astrônomos da comunidade maia haviam previsto e anotado em seus códices sem a valiosa ajuda de Aristóteles. E aí o que a gente tem sobre a cultura mítica pré-hispânica? Eles já sabiam desses eclipses, porque isso já tinha sido anotado, né, por um astrônomo da comunidade deles. Ou seja, numa de tentar enganar os indígenas, o Frei Bartolomé morreu,
porque ele julgou que, sabendo de Aristóteles, ele conseguiria enrolar os indígenas, mas na verdade eles já sabiam desse eclipse, tá? Vamos lá. Segundo a narrativa, os catequizadores espanhóis avalizam os saberes produzidos pelas comunidades indígenas hispano-americanas. Os catequizadores avalizam os saberes produzidos. Os indígenas da comunidade maia mostram-se perplexos diante da superioridade do conhecimento? Não. O catequizador espanhol Arrachola apresenta-se adaptado às culturas autóctones ao promover a interlocução. Ele até fala um pouco, mas o foco não é esse. Em relação a essas duas visões de mundo, o foco não é esse. O episódio representa de forma neutra o significado do conhecimento ancestral indígena quando comparado ao conhecimento ocidental? Não é de forma neutra. No caso do Frei, ele acha que ele sabe mais, né? Que ele consegue se livrar da morte porque ele tem um conhecimento que os indígenas não teriam. E aí eu tenho a letra E que fala: os conhecimentos acadêmicos de Arrachola são insuficientes para salvá-lo da morte ante a sabedoria astronômica da cultura maia. E é essa que a gente quer de resposta, sim, e que fica claro no final, porque mesmo ele falando, eu vou fazer o sol escurecer, ele morre, porque eles já sabiam que isso ia acontecer. Então, quem passou vergonha mesmo foi o Frei Bartolomé. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Não esqueçam de me seguirem no Instagram, tá? @SuzaneMartins com 2 T's.